Olá pessoal, então na aula de hoje a gente vai falar sobre o diagnóstico em psicopatologia. É um tema bastante controverso, que possui muitas críticas, e eu vou falar sobre o que justifica a ideia de um diagnóstico, os aspectos a favor do diagnóstico, algumas considerações que temos que ter em relação a ele. Inicialmente, nós vamos então falar sobre a causalidade em psicopatologia, ou seja, o que causam os transtornos mentais, o que faz com que uma pessoa adoeça mentalmente. A gente vai ver que não é algo tão fácil e nem tão simples assim. Lembrando que essa aula, assim como a aula anterior, é baseada preponderantemente no livro do Dal Galarrondo, da última edição, e eventualmente algumas contribuições de outras leituras que eu já fiz ao longo da vida, mas que vocês podem se basear no livro do Dal Galarrondo como a base para o estudo. Bom, em psicopatologia, de modo geral, para que determinado efeito surja, deve estar presente um conjunto de fatores causais, isoladamente fracos, porque isoladamente eles não causam transtorno, mas somados, atuando em um campo causal, contribuem para a ocorrência do efeito. No caso, transtorno ou sintoma psicopatológico. O que isso quer dizer? Não dá para dizer que uma única explicação, que um único fator causal, etiológico, então aqui já vem um conceito importante de etiologia. Etiologia quer dizer causa, o que gera um determinado transtorno mental. Muitas vezes a gente pode ver, por exemplo, vamos supor, agora a gente está com muitas mortes devido ao Covid, e aí você percebe que uma pessoa entrou num processo depressivo e perdeu uma pessoa importante da família. Então é muito natural a gente estabelecer como causa a morte desse membro da família. Ela teve sintomas de depressão após a morte de fulano. Então, a gente acaba estabelecendo uma causa para a depressão como a morte de fulano. No entanto, a gente tem uma série de fatores do atual momento. Por exemplo, quanto tempo esse familiar, essa pessoa importante, talvez tenha ficado internada, como foi essa morte, como estava a condição socioeconômica da família, qual que é o nível de apoio que essa pessoa enlutada tem para manejar o momento de luto, quais são os fatores biológicos que podem predispô-la a desenvolver um transtorno depressivo, quais são os recursos de enfrentamento que essa pessoa tem para manejar situações adversas. Então, o que o Dal Galarrondo quer dizer aqui é o seguinte, que muito provavelmente nós não temos como dizer que um único evento pode ser a causa de um transtorno, embora no senso comum nós tenhamos o hábito de avaliar situações, condições que estão próximas ao adoecimento mental e implicá-las como causa. Nesse caso, talvez a gente possa usar melhor a palavra precipitante. O que é o precipitante? Vamos pensar numa analogia. Imagina que um copo está praticamente cheio de água e aí cai uma gota. Essa gota foi o precipitante, mas esse copo já vinha sendo enchido há bastante tempo. Então eu não posso dizer que a última gota é que causou o problema, porque o problema ele já vinha sendo construído, ele já vinha em movimento há mais tempo.
Em psicopatologia, são necessários mais elementos do que a simples sequência temporal de um único fator causal isolado produzindo um único efeito. Por exemplo, a gente pode pensar então, como nós vamos ver no próximo semestre, que no caso de um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, então se eu sofri um abuso sexual, por exemplo, e desenvolvo um transtorno de estresse pós-traumático, eu diria que o abuso sexual foi a causa do transtorno de estresse pós-traumático. E todas as pessoas que passaram por abuso sexual e não desenvolveram um TEPT, entende? Então, o que o Dalgalarondo propõe, que faz muito sentido, e na medida em que a gente avançar nessa aula, eu acho que vai ficar um pouco mais claro para vocês, é a ideia de que, por mais que seja tentadora a ideia de encontrar um fator causal em relação a um transtorno mental, é muito mais provável que esse evento que nós vemos como causa tenha sido, na verdade, um precipitante. É aquilo que é o gatilho que dá início, que promove, mas eu tenho uma série de outros fatores de risco que estiveram presentes na vida desse indivíduo, associado a questões como resiliência, estilos de enfrentamento, que o indivíduo tem ou não tem, ou que se esgota quando um estressor aparece. Valores na prática clínica em saúde mental. Nessa edição, Dalgalarondo, ele traz essa ideia que eu achei fantástica. E vocês talvez consigam perceber a importância desses valores pessoais na medida em que vocês comparam aquilo que a gente está aprendendo nessa disciplina com o viés teórico que nós estamos adotando com aquele conhecimento que vocês já dispõem de outras matérias, de outras abordagens. Então, Dalgalarondo, ele coloca o seguinte: todas as decisões, inclusive sobre identificar sintomas e fazer diagnósticos, repousam inexoravelmente em dois pés: fatos e valores. Necessitamos estar sempre atentos a esses dois pés. Como assim, Aline? Fatos são os eventos, são os sintomas, é aquilo que é relatado pelo indivíduo, pela família. Os valores, eles vão depender de cada indivíduo, vão depender da abordagem teórica que ele utiliza, os valores vão depender da história de vida dessa pessoa, ou seja, dentro da experiência de vida dela, o que pode influenciar a conduta profissional dela diante de um caso. Aí vocês vão me dizer: Aline, mas o psicólogo, ele não deve ser neutro? Quer dizer, as convicções religiosas, morais, não tem que ficar fora do exercício da profissão? Em tese, sim. Então, a gente vai ensinar que, por exemplo, vamos supor que eu, psicóloga, tenho uma religião X, que seja católica, evangélica, espírita, independente, tá? E que dentro dessa minha crença religiosa, eu acredite que, sei lá, vamos pensar, a pessoa que se mata vai para o inferno, tá? Eu posso trazer isso para o paciente, eu posso levar isso para o tratamento, eu posso dizer para ele que ele vai para o inferno? Óbvio que não, né? Mas dentro da religião dele, ele acredita em X evento. Eu vou contestar ele? Eu vou trabalhar com as crenças desse indivíduo, pensando no bem-estar dele. Então, de que maneira uma determinada crença, seja ela religiosa ou moral ou de outra ordem, está impactando diretamente na qualidade de vida, na qualidade de saúde
ou no adoecimento do indivíduo. Então, esse tipo de discussão a gente pode levar, né? E no dia a dia, a gente até acredita que de alguma maneira nós nos colocamos de uma forma mais neutra. E aí, essa discussão do Dal Galahondo, ela vale a pena. Então, ele diz que os valores estão sempre presentes, mas são mais bem percebidos quando há um conflito de valores entre pacientes e ou familiares e equipe profissional, ou conflitos de valores no interior da equipe profissional. Então, a gente vai ver alguns casos. São exemplos de eventos que revelam conflitos de valores de forma marcante. A internação psiquiátrica contra a vontade do paciente. As internações involuntárias e compulsórias. Então, por exemplo, vamos imaginar que eu tenha um irmão que esteja com uma forte ideação suicida. Ele quer acabar com a própria vida. Ele acredita que não vale mais a pena viver, que os problemas que ele está passando são esmagadores, que ele não tem recursos de enfrentamento. Ele tem o direito de se matar? Ele não quer se internar. E aí eu, como familiar, levo ele, eu chamo o SAMU, por exemplo, e aí peço uma internação psiquiátrica. Eu, como familiar, eu posso fazer isso? Tá? Ou seja, a questão, ou é o meu paciente, por exemplo, ao invés de ser um familiar, no exemplo que eu dei, né? É um paciente meu, ele olha para mim e fala: você sabe o quanto tem sido difícil para mim, você presenciou tudo que eu vivi, toda a dor que eu senti. Por exemplo, a gente tem visto na mídia recentemente exemplos de pessoas que perderam a família inteira para o Covid, numa distância de 1-2 semanas, morre pai, morre mãe, morre irmão, morre marido, morre esposa, enfim. E aí essa pessoa se vê numa situação do tipo: para que eu vou viver? As pessoas mais importantes da minha vida se foram. E aí a gente pensa: e o livre-arbítrio? Quer dizer, essa pessoa ela não tem o direito de decidir sobre a vida dela? Ou é meu direito intervir? Ou, como a gente viu lá em São Paulo, alguns anos atrás, pega todo mundo que tá lá na Cracolândia, manda para internação compulsória. Peraí, mas essas pessoas estavam lá e com que direito vem o prefeito pedindo que essas pessoas sejam internadas? Viu que é um conflito de valores na saúde mental? E viu que não é tão simples assim? O uso de psicofármacos em indivíduos sem insight do transtorno. Ou seja, a questão do insight vamos pensar num caso de mania. Eu tô eufórica, eu tô muito animada, eu tô muito disposta, eu tô muito feliz e eu tenho problema. Você vai me dizer que eu tenho problema e que eu preciso de tratamento? Mas bem capaz, claro que não. Vou tomar remédio porque se eu tô ótima, nunca estive melhor na minha vida. Ou um paciente com esquizofrenia que se recusa a tomar a medicação, então eu posso misturar o remédio na comida e ele tomar sem saber? Eu posso levá-lo para a clínica e dar uma injeção que vai valer para o mês inteiro, e inventar uma desculpa que não é o medicamento, mas que de fato é uma vacina que tem que ser tomada continuamente, e ajustar essa história da medicação de acordo com o delírio do paciente? É correto isso? Ou a pessoa que tem um insight, mas não quer tratamento, que foi o exemplo da ideação suicida que eu dei. Tipo, olha,
eu sei que você quer que eu me trate, eu sei que você tá aí se dedicando como profissional, fazendo o seu melhor para que eu melhore, mas já deu, cansei dessa brincadeira de viver. Não quero mais remédio, não quero me tratar, não quero viver. Então ela tem um insight da doença, ela sabe que ela tá num quadro depressivo grave. Ela sabe porque ela buscou tratamento, mas ela chega num limite que ela não quer mais. E aí, a gente segue intervindo, a gente indica a internação, a gente prescreve, quer dizer, psicólogo não prescreve, né? Mas indica um atendimento psiquiátrico, respeita o manejo da agressividade e ou destrutividade, sobretudo em indivíduos sem psicose, ou num quadro de demência avançada, ou numa deficiência intelectual grave. Então, quer dizer, o paciente está agressivo, eu posso conter? Eu posso, por exemplo, amarrar ele até que essa crise passe. Eu posso ligar para o SAMU vir até a minha casa para dar uma medicação para ele se acalmar e aí conter esse ímpeto agressivo. Eu devo deixar ele colocar para fora toda essa agressividade? Ou, por exemplo, vamos imaginar uma pessoa, uma paciente, uma mulher ou um homem que seja, né, que tenha um transtorno mental grave, uma esquizofrenia, um transtorno bipolar não tratado e que aí já tenha tido muitos filhos, né? Então, seja o homem, seja a mulher que tem uma relação sexual sem o uso de preservativos, podendo contrair uma doença sexualmente transmissível, ou até mesmo engravidar. De repente você tem uma mulher aí que tem 5, 6, 7 filhos, ou um homem que possa ter relações sexuais e engravidar outras mulheres. A gente pode sugerir ou verificar com a equipe médica um procedimento para que essa pessoa não tenha mais filhos? E o livre-arbítrio da pessoa? Poxa, Aline, mas ela tem um transtorno mental diagnosticado. Ela não pode se curar ou ela não pode melhorar? Bom, mas 5 dos filhos já foram colocados para adoção? O Conselho Tutelar já entrou, o Ministério Público já entrou e ela perdeu a guarda de todos eles. Então, se ela continuar engravidando ou se ele continuar engravidando mulheres, essas crianças não vão ter assistência? Não é melhor evitar isso, fazendo uma cirurgia para evitar que essa pessoa engravide? E aí? Então, esses conflitos de valores, eles ficam mais claros na prática clínica em situações mais extremas. Um outro exemplo, a alimentação por sonda em pessoas que se recusam a se alimentar e entram em risco de morte. Por exemplo, muito comum em idosos, né? Às vezes eu perdi o meu cônjuge, às vezes eu perdi um filho, às vezes eu tô num quadro depressivo crônico, eu não quero mais viver, eu não tenho coragem de me matar, eu até tô com uma medicação, mas a medicação não tá repercutindo, e eu não tenho fome, eu não tenho vontade de comer, e eu não tenho vontade de viver. E aí, vamos pôr sonda na pessoa? Ela não tem apetite, ela não quer comer, ela se recusa a comer e ela praticamente desiste de viver. Não, mas você tem que viver. Então, mesmo que você não queira, você vai viver e vamos colocar uma sonda em você. De algum jeito ou de outro, você vai se manter viva. É um dilema ético que vai ser pautado nos valores da equipe médica. Ou ainda, intervenções em menores de idade que usam substâncias como crack e outras drogas. E aí, vai para um centro de reabilitação, trato em casa, como é que eu faço? Idosos com perdas cognitivas leves. Até vi ontem um filme que tá para estrear com Anthony Hopkins, que se chama O Pai, se não me engano, que vai falar sobre o declínio cognitivo decorrente do Alzheimer. Parece que é um filme bem interessante e bem realista desse problema, dessa condição mental. Então, quando estrear, já vamos ficar de olho aí.
Tais eventos geralmente são os que trazem com maior impacto questões de conflitos de valores. Ué, Aline, mas eu como profissional, e aí, como eu resolvo? Muitas vezes até a própria quebra de sigilo que o Conselho Federal de Psicologia, no nosso código de ética, ele coloca que sim, eu posso quebrar o sigilo em situações em que há perigo para a vida da pessoa ou para a vida de terceiros. Tem uma série de condições ali em que eu posso prever a quebra de sigilo, que a gente responde pela nossa profissão, mas em última instância, o momento de quebrar ou não quebrar esse sigilo é uma tomada de decisão nossa. Nós temos parâmetros para quando posso ou para quando não posso. No entanto, essa tomada de decisão, essa hora é agora, esse momento cabe à quebra de sigilo, querendo ou não, essa decisão, ela vem de encontro aos meus valores pessoais. O progresso dos conhecimentos científicos, em vez de diminuir a presença de valores e seus potenciais conflitos, na verdade incrementa essa questão, pois abre novas possibilidades para diferentes valores se expressarem. E aí a gente vai vendo isso com o aumento da tecnologia, da possibilidade de sobrevida, de manejo de afecções, de doenças. Então, por exemplo, hoje um bebê de 20 semanas de gestação, que seria metade da gravidez, talvez ele sobreviva. Então, se houve algum problema na gestação, essa mulher entrou em trabalho de parto ou precisou se retirar aquele bebê dela por um motivo X, algumas vezes, por exemplo, a gente já viu casos de mulheres que são baleadas ou que morrem, enfim, e o bebê está vivo, se faz uma cesárea e se tira esse bebê. E aí esse bebê vai lá para a UTI, vai lá para a incubadora e geralmente ele adquire uma possibilidade de vida e de sobrevida. A grande questão é, no passado esse bebê morreria? Atualmente, a gente tem uma possibilidade de que ele sobreviva. Sabendo que ele é muito, muito prematuro, de baixo peso, é um bebê de risco, que, dependendo, pode trazer sequelas desse nascimento prematuro ao longo de uma vida. Claro, abre parênteses, não significa que se um bebê é prematuro, então ele vai ter sequelas. Isso vai depender muito de como vai se prosseguir o atendimento precoce a esse bebê. Mas o fato é que, num passado remoto, esse bebê morreria. Hoje nós temos recursos para que esse bebê sobreviva. E aí, eu vou tentar ao máximo deixá-lo vivo ou não? Hoje, a tomada de decisão tem sido sempre em prol da vida, mas por isso que o Dougal Hound ele coloca que o progresso do conhecimento científico, ele está mais piorando, né, dificultando essa tomada de decisão. Na questão de conflitos de valores, deve-se sempre buscar ouvir atentamente e com respeito à perspectiva do paciente e ou de seus familiares, pois são, com muita frequência, principalmente a clientela que usa o SUS, o Sistema Único de Saúde, o polo menos empoderado nas relações com o sistema de saúde. Então, assim, dentro do possível, o indivíduo ele tem condições de responder por ele mesmo, ele tem condições de fazer uma tomada de decisão consciente. A família também tem esse conhecimento ou esse conhecimento é passado ao familiar, ao paciente. Então, a explicação é muito interessante, que eu já ouvi muitos e muitos relatos de pessoas que vão a psiquiatras, que vão a psicólogos, que recebem prescrição de medicamento, que estão se tratando há um X tempo. Mas qual foi o diagnóstico que você recebeu? Por que o médico te passou essa medicação?
Não sei. E eu digo, você não ficou curioso? Você não quis saber? Né? Não, isso é meu, né? Já tenho claro que isso é da Aline, né? Então eu pego o resultado do exame, eu vou lá ver o que é, se é grave, se não é grave, qual o problema. E aí quando eu chego para apresentar o exame para o médico, vamos conversar, né? Qual é o problema, qual a intensidade, qual a gravidade. E aí num primeiro momento, quando eu começo a minha vida profissional, eu fico, mas gente, você vai num psiquiatra, o psiquiatra te passa 1, 2, 3 medicamentos, você compra, você toma e você não sabe o que você tem? E você não ficou curioso para saber o que você tinha? Tem gente que não fica, né? E anos de tratamento. Então, assim, às vezes um paciente que tem um maior nível de escolaridade, que pesquisa, que busca informações, talvez ele te questione. Talvez outros não. E o fato dele não te questionar não significa que não seja o direito dele saber. Resolver conflitos de valores implica um processo relacionado à consideração balanceada e à negociação de distintas perspectivas que devem ser respeitadas em suas particularidades como igualmente legítimas. Ou seja, nós temos que pensar em cada indivíduo, em cada peso que aquilo vai trazer. Então, eu não posso, para facilitar a minha vida, trabalhar na lógica de tomei uma decisão, num caso X vai ser a decisão que eu vou tomar em todos os casos. Para aquele indivíduo, para aquele contexto, para aquele momento de vida. Tem um filme muito interessante que eu assisti recentemente, se chama O Caderno de Tommy. E aí, nesse filme, a mulher ela tem um câncer terminal, não há tratamento disponível para que ela se cure. E aí ela entra numa questão paliativa, ou seja, a ideia é diminuir a dor, melhorar a qualidade de vida até que ela morra. E isso é passado para ela. E ela tem um filho de 3 anos. E então ela começa a escrever um caderno como se fosse um legado que ela quer deixar para esse filho, uma lembrança que ela quer deixar para ele. E aí chega o momento em que ela diz para o médico e para o marido: terminei o caderno, eu tô pronta para ir. E ela começa a postar nas redes sociais, no Twitter, né? Isso já durante o tratamento dela, a condição dela, como ela tá se sentindo, a evolução do tratamento. Desculpa a palavra, mas o quanto é uma bosta tudo que ela tá passando. E ela usa esses termos assim, bem... E usa um termo mais pesado, assim, né? E ela ganha muitos seguidores. E aí, eles iriam desligar os aparelhos para se ter uma morte natural. Então, o que se ia fazer? Eles estavam prolongando a vida dela com o uso de aparelhos. Ao desligar os aparelhos, ao deixar de dar medicação para que ela continue vivendo, eles vão deixar que o corpo dela responda. Então, quando sozinho o corpo dela não mais responder, o câncer vencer, então ela vem a óbito. E aí, o que eles fariam? Uma injeção para indução de coma, para que ela não precisasse sofrer as dores, visto que seria suspensa a medicação. E aí o diretor do hospital fala: agora não dá. O seu caso tá com muita repercussão, ela deu entrevista para TV, para rádio, e o limiar, ele discute no filme, entre esse passo que seria um processo de morte natural e a eutanásia é muito tênue. Portanto, é uma questão de valor da equipe de saúde deste marido, dela mesma enquanto paciente, na tomada de decisão em relação aos rumos do tratamento. Abrindo um parênteses, porque eu fiquei apaixonada pelo livro. Tem um livro que se chama Histórias Lindas de Morrer, que fala sobre o processo natural da morte
e o quanto que a institucionalização da morte, ou seja, levar as pessoas para morrerem no hospital, tiram a beleza e o significado desse momento. E de novo vem a questão do conflito de valores, sobre o quanto muitas vezes a gente não ouve o indivíduo adoecido, a gente às vezes dá ouvidos à família, por exemplo, eu não vou contar para ele que ele tá com câncer grave. Como assim? O corpo é dele. Você acha que a pessoa não tem noção de que tem uma coisa muito errada com ela? Você vai tirar dela, você vai privar ela do direito de saber sobre ela mesma? Muitos casos a gente verifica isso. Olha a questão do conflito de valor. Na abordagem e tentativa de resolução de conflito de valores, a linguagem utilizada pelos profissionais deve ser considerada como ponto importante, pois é elemento fundamental para a exposição adequada, honesta, compreensível e equilibrada das diferentes perspectivas. Por exemplo, vocês já viram ação, resultado escrito por juiz, por advogado? O que a gente entende? Nada. Eu sou uma pessoa com doutorado, eu leio um negócio escrito por um advogado, por um juiz, eu não entendo nada. Então, se eu for conversar com o indivíduo, vamos pensar que eu sou um psicólogo que trabalha no hospital, né? Eu vou entrar com termos médicos específicos que a pessoa não conhece. Aí ela vai ficar me olhando assim, e aí para não fazer papel de besta ou de burra, ela, sim, doutor, o que a senhora achar melhor. E aí até um jeito de me defender, né? Eu falo de um jeito que a pessoa não vai entender, para ela se colocar numa posição difícil e deixar com que eu faça as escolhas em relação a ela. Não, eu tenho que falar numa linguagem simples, eu preciso me comunicar de uma maneira que a pessoa entenda aquilo que eu estou dizendo, que eu estou comunicando, e então tenha mais clareza na tomada de decisão. Questões legais baseadas na Constituição Federal e Código Penal, por exemplo, e da ética profissional estabelecida, códigos de ética das profissões, devem ser consideradas, mas não utilizadas de forma cega e mecânica, pois pode-se cair em soluções legalistas ou formais que desconsideram de forma abusiva as perspectivas de valores dos sujeitos, e no caso de pacientes e familiares, menos empoderados nas relações com o sistema de saúde. Ou seja, olhe para aquele indivíduo como um indivíduo, como uma pessoa singular, que vive num contexto, que tem aquelas relações. O nosso Código de Ética é parâmetro, o Código Penal é parâmetro, a Constituição Federal é parâmetro, e em momento nenhum a ideia é se burlar as leis ou aquilo que nos ajuda no nosso dia a dia. No entanto, eu costumo brincar, né, que a Constituição é tipo Bíblia, né, as leis, as regras, a gente interpreta muitas vezes como a gente quer. Então, considerando esse indivíduo, procurando por alguma brecha que possa beneficiá-lo na qualidade de vida, na longevidade do tratamento, no bem-estar, então eu não posso pegar uma mesma régua e medir todos. Eu tenho que avaliar caso a caso. A legitimidade do diagnóstico psiquiátrico sustenta na perspectiva de aprofundar o conhecimento, tanto do indivíduo em particular, como das entidades nosológicas utilizadas. Que é entidade nosológica? O diagnóstico. Então, quando eu pego, por exemplo, vamos pensar o quadro de agorafobia, que a gente vai ver no próximo semestre. Agorafobia é o medo ou receio de estar num lugar que seja difícil escapar ou conseguir ajuda caso eu esteja numa situação intensa, tá? Não era um código diagnóstico. Até o DSM-4, ele vinha atrelado ao transtorno do pânico, por exemplo. No DSM-5 já é uma condição que vem por si só como um transtorno mental autônomo, digamos assim.
Portanto, como que tomaram essa decisão? Por que mudaram de ideia? Antes vinha com o transtorno do pânico, agora pode ser um transtorno individual. É porque eu vou vendo um caso, 2 casos, 3 casos, eu vou vendo vários casos que juntos não tinham o transtorno do pânico associado, mas tinham essa evitação ou esse receio de estar em determinados locais. Então pode ser que esse quadro venha sem o transtorno do pânico? Isso mesmo. E aí, ao observar um indivíduo, 2 indivíduos, 3 indivíduos e assim sucessivamente, se entendeu que era um quadro diagnóstico à parte, por exemplo. Portanto, eu não posso também só trabalhar com a individualidade, porque senão eu não contribuo com a ciência da psicopatologia como um todo. Ao mesmo tempo que eu também não posso pegar os manuais diagnósticos e enfiar no indivíduo goela abaixo. Eu tenho sempre que ter esse jogo de cintura. Isso permite o avanço da ciência, a antevisão de um prognóstico. O que é o prognóstico? Anotem aí, porque esse é um termo muito importante. É a expectativa de melhora dado o quadro que o indivíduo apresenta. Por exemplo, se eu tenho um quadro de depressão leve e é o primeiro transtorno, é o primeiro episódio depressivo que eu tenho, o prognóstico é bom, porque eu tenho muitas vezes uma remissão espontânea dos sintomas depressivos, ou seja, mesmo que eu não faça tratamento, que eu tome medicação, que eu faça terapia, a tendência é o episódio depressivo cessar. Arline, significa que se eu tiver com quadro depressivo eu não preciso fazer nada? Não, porque o que a literatura vai dizer sobre o prognóstico, ou seja, a expectativa de novos casos de episódios depressivos, de novos episódios no futuro. Quanto mais episódios não tratados a pessoa tiver, maior a chance de recorrência de novos episódios. Então veja, a questão prognóstica, ela vai me dizer, dado um determinado quadro, que se pode esperar em termos de melhora, por exemplo. Ou um outro exemplo, quando a gente fala de quadros de autismo, quanto mais precoce o diagnóstico, quanto mais cedo o diagnóstico for feito, quanto mais cedo se iniciar a intervenção, melhor é o prognóstico, melhor é a expectativa de melhora, por conta da plasticidade do cérebro ali na primeira, na segunda infância. Então, quanto mais conhecimento eu tenho do indivíduo, do transtorno que ele tem, de como esse transtorno está evoluindo, mais eu posso prever um prognóstico. Melhor eu posso estabelecer ações terapêuticas, ou seja, que tipo de intervenção pode ajudar nesse caso em específico. E preventivas mais eficazes, por exemplo, ainda não temos uma solução para isso, mas a gente sabe que no caso da esquizofrenia, a gente tem uma predisposição biológica genética, ou seja, se o meu pai ou a minha mãe ou o meu irmão, ou seja, um parente, um familiar de primeiro grau tem a esquizofrenia, eu tenho mais chance de desenvolver o transtorno. E aí a gente tem um outro conceito importante que se chama pródromos. O que são os pródromos? São os primeiros sinais e sintomas de uma doença. E aí você pensa, eu casei e o meu marido tem esquizofrenia e eu tive um filho com ele, então eu sei que o meu filho tem mais chances do que uma pessoa que não tenha nenhum familiar com diagnóstico de desenvolver o transtorno. E aí eu percebo ali durante os primeiros anos de vida, a primeira, segunda, terceira infância, que vai ali até os 12 anos de idade, a adolescência, eu percebo que meu filho é retraído, é calado,
tem um afeto mais embotado, não é muito animado, não é muito disposto emocionalmente, reage pouco a estímulos que trariam habitualmente emoções agradáveis. Ai, Aline, então eu tenho uma predisposição genética e eu tenho pródromos, eu tenho primeiros sinais e sintomas característicos de uma esquizofrenia, não tem nada que eu possa fazer? Eu não posso evitar que o meu filho desenvolva uma esquizofrenia? Está se tentando, mas até agora ainda não tivemos nenhum resultado promissor em termos de prevenção para esse transtorno, entende? Mas a ciência está evoluindo, as pesquisas elas seguem. Então, o fato de não ter encontrado não significa que no futuro a gente não possa encontrar. Além disso, o diagnóstico possibilita a comunicação mais precisa entre profissionais e pesquisadores. Então, vocês imaginem, eu trabalho com abordagem cognitiva. E aí, eu converso com outros profissionais nessa linguagem, por exemplo, olha, você está apresentando distorções cognitivas do tipo catastrofização, leitura mental e desqualificação do positivo e crenças centrais da categoria desamparo. Oi? Não dá. Então, como que eu consigo estabelecer uma linguagem comum entre os profissionais, com o estabelecimento de uma linguagem que todos entendam? É perfeita? De jeito nenhum. Dá conta de todas as singulares do indivíduo? Muito menos. Mas pelo menos favorece a comunicação entre os profissionais e os pesquisadores. Bom, então a gente finaliza essa primeira parte do diagnóstico em psicopatologia e em breve a gente segue discutindo outros pontos relevantes dentro deste tema.